Boa tarde, Leonardo, boa tarde, Fabrício, boa tarde a todos os ouvintes da Progresso FM. É um prazer a gente estar aqui nessa casa em outro horário, em novo horário, né, Leonardo? A gente que fazia o Jornal do Ceará pela manhã e atendendo a diversas solicitações de ouvintes, não é isso, Fabrício? A gente veio para esse horário de meio-dia porque o pessoal disse, doutor, eu já estou chegando no trabalho, eu não tenho como ouvir o programa. Vamos pedir para o pessoal para o nosso horário ir para meio-dia. E aí, atendendo o pedido dos ouvintes, a gente está chegando nesse horário, né, de meio-dia e meia, mais ou menos, para todas as quartas-feiras a gente sempre trazer um novo tema relacionado à saúde. Ok, agora são 12 horas 33 minutos, meio-dia 33 na programação da Rádio Progresso. Então vamos começar a falar sobre o tema de hoje, que é a respeito de dormir e dormir bem. Dr. Klaus Magno, quais seriam os principais fatores que levam a população, em especial a do Vale do Jaguaribe, a dormir mal? Tem algum hábito que leva a pessoa? Por exemplo, eu posso até citar um aqui que eu sei que os nossos pais ensinam, né? Não tome café e dormir não, senão você perde o sono. Mas tem outros mais fatores que podem levar a isso? Exatamente, né, Fabrício? Então, assim, só antes de responder a tua pergunta, eu queria só passar um dado importante para toda a população, né? De que como dormir mal pode afetar a saúde das pessoas. Segundo a Associação Brasileira do Sono, cerca de 65% da população brasileira sofre algum problema, né, na hora de dormir. Dificuldade de dormir. E aí, essa dificuldade de dormir, como você perguntou, pode ter diversos motivos. Certo? Às vezes é a pessoa que dorme em horário fora do normal, assim, um dia quer dormir mais cedo, outro dia dorme mais tarde, não tem um padrão na hora de dormir. Às vezes até a tela, gente que fica no computador muito tempo, gente fica no celular até tarde, como é que se diz? É até orientado você não ficar com tela, aquele brilho daquela tela penetrando na visão, aquilo ali pode deixar você seu sistema nervoso muito ativo e você tem uma dificuldade de dormir. Como você falou, não tome café à noite. Realmente tem pessoas que se tomar café depois das 6 horas da noite, essa pessoa não consegue dormir. Então não só o café, mas toda a bebida que é estimulante, no caso energéticos, ou que possuam cafeína ou outro estimulante na sua composição, é importante essa pessoa não tomar isso à noite, porque vai ter dificuldade de dormir, né? Então, assim, são vários motivos que podem levar você a ter dificuldade, como consumo de bebidas alcoólicas, uma alimentação muito pesada. A gente sabe que alimentação à base de gordura, muita fritura, aquela coisa toda, pode ser que aquilo ali gere um refluxo e isso cause dificuldade de dormir. Então, o que é orientado? A pessoa utilizar, a se alimentar sempre com alimentos leves durante a noite. Eu já falei como também é importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos. É importante também que você mantenha o seu quarto com um ambiente agradável, tipo assim, o quarto na hora de dormir ele tem que ser silencioso, certo? No escuro e ventilado. Porque você já imaginou o desconforto que é dormir num quarto que é abafado? Ou então um quarto que fica aquela claridade passando a todo tempo? Ou então você mora num local que passa carros constantemente, buzina de moto, aquelas motos que vêm, né, com o escape furado. Então tudo isso pode desvirtuar o sono. E aí, Klaus, o que acontece quando uma pessoa dorme mal por vários dias seguidos? Gente, podem acontecer várias coisas, né? Vários prejuízos que a pessoa pode ter, como prejuízo à memorização e aprendizado, a memória fica mais prejudicada. Você pode ter um déficit de atenção, né? Você pode ter um aumento de cansaço, você pode ter uma diminuição do seu tempo de reação. Mas diminuição de tempo de reação como, Klaus? Se eu dormir várias noites seguidas de uma forma, se eu dormir mal várias noites seguidas, o tempo de reação para algumas situações. Então, isso pode levar a um risco de acidente doméstico, um risco de acidente no trabalho, um risco de acidente de trânsito, e pode aumentar também a pressão arterial, né, dormir mal, pode aumentar o risco de diabetes, aumenta o ganho de peso, baixa a imunidade e você fica mais propenso a passar e suscetível a ter outras doenças.
Ou seja, às vezes a gente acha que não, só tô dormindo mal, só vou ficar com sono outro dia, mas você pode desencadear até mesmo doenças sérias. Por exemplo, tem gente que tenta perder peso, mas não consegue e vai ver, é só porque tá dormindo mal, né? Dificulta até o metabolismo, né? Às vezes nem sabe, né, que pode ser isso, porque assim, assim como qualquer equipamento, ele precisa ter um repouso do nosso corpo. Nosso corpo ele passa o dia trabalhando, ou seja, vamos comparar, não é que seja igual, mas vamos comparar o corpo humano a um aparelho de celular. Nesse momento, muita gente está utilizando o aparelho de celular. E o aparelho vai sendo utilizado e a energia e a carga para gerar as funções daquele celular, ele vai se acabando durante o tempo. Teoricamente, à noite você põe para carregar a bateria, para amanhecer 100% do seu celular novamente. O corpo humano é algo parecido. Você passa o dia desempenhando funções, você passa dias estressantes, você tem um esforço físico, você tem um esforço mental, né? E aquilo ali, você tem que parar um momento e ter uma boa noite de sono para recuperar todas as energias para seguir o dia seguinte, né? O ideal é que uma noite de sono ela tenha em torno de 7 a 8 horas seguidas de um bom sono. E qualquer coisa que você fizer diferente disso, pode ligar. Às vezes a pessoa até diz assim, eu já amanheci cansado, porque às vezes não foi um bom sono, não foi um sono ideal. A gente está agora, são 12h39, e aquela pessoa que também tem aquele hábito de dormir após o almoço, está almoçando agora, está ouvindo a Rádio Progresso, tem aquele hábito de dormir após o almoço. Esse cochilo, digamos assim, ele é benéfico também para a saúde? Maravilhosa a sua pergunta, né? Tem gente que nesse momento está tirando um cochilinho, às vezes está só de pé de ouvido ouvindo a gente aqui, né? Mas esse cochilo após o almoço é interessante que ele seja no horário bem limitado. Porque tem gente que diz, vou só almoçar aqui, comer comidinha boa, vamos descansar aqui meia hora. Aí dorme 2 horas, 2 horas e meia. E às vezes fica sem sono à noite, né? Com certeza vai faltar sono à noite. E aí você vai criando um hábito e aquilo ali vai lhe prejudicando. Às vezes você nem percebe, mas já acorda cansado. Então, assim, o ideal é você limitar um tempo para a hora de você descansar após o almoço, né? Não passe muito tempo, não, que vai faltar sono à noite. Como também você estabelecer um horário todas as noites para você dormir. Tipo assim, eu particularmente faço o seguinte, eu tenho, Leonardo, um horário limite. Seja o que eu estiver fazendo, quando é 10 horas da noite, eu digo, tá na hora de eu dormir. Porque se você um dia dorme 8, 9, 10, se um dia você for dormir 11 horas, 12 horas, você pode olhar que no outro dia você está totalmente fora de sintonia, né? Então o ideal é você padronizar um horário, você estabelece sozinho um horário para você dormir. O ideal também é que não fique no celular muito tempo, principalmente 10, 10 e meia da noite, aquilo ali... Celular que é é tirando, uma tentação, né? grande, é uma tentação, justamente. Eu não posso dizer que eu não fique, né? Eu acho que uma pessoa liga, você vê é complicado. Leonardo, eu acho que todas as pessoas, a última coisa que faz antes de dormir é estar usando o celular para alguma coisa. Mas isso já tem dados que provam que isso aí pode alterar o sono. Com certeza. Existe, por exemplo, o ouvinte da Progresso que ele não está dormindo bem, mas ele sabe que se ele tirar o celular, ele, por conta própria mesmo, ele pode voltar a dormir bem, ter mais atenção nessa questão do sono. Mas também tem aquela boa parcela de ouvintes da Progresso que tem algum tipo de doença que até dificulta seu sono. Por exemplo, tem uma ansiedade. Essas doenças, por exemplo, ansiedade ou uma depressão, ela prejudica a pessoa a ter um melhor sono? Prejudica, né? Isso aí foi muito bom você tocar nesse assunto, porque a depressão e a ansiedade são problemas que estão a nível, né, de sistema nervoso, a nível de pensamento, né? E aí você, muito ansioso, você fica querendo resolver as coisas, a mente não para de pensar ao mesmo tempo e isso pode causar um problema sim. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque nesses casos, muitas pessoas recorrem a quem? Aos ansiolíticos, que são aqueles medicamentos de tarja preta da família do diazepam, clonazepam. Então, começam a tomar esses medicamentos, muitas vezes não procuram um médico e conseguem comprar de alguma forma, que é até proibido, né, na farmácia, mas alguém consegue tomar por conta própria. E esses medicamentos, eles servem para quê? Para diminuir a ansiedade, né? Para facilitar o seu sono.
E aí o que é que acontece? Só que quando você usa esses medicamentos de forma indiscriminada, sem uma prescrição médica, sem uma orientação médica, um acompanhamento, esses medicamentos, ao longo do tempo, eles causam uma coisa chamada tolerância. Então, por exemplo, hoje eu tomar 10 miligramas de um medicamento, ele vai me causar um efeito. Mas se eu ficar tomando essas mesmas 10 miligramas toda noite, sem um acompanhamento médico, sem ver a necessidade de fazer um desmame, ou seja, de retirar esse medicamento, daqui a 3, 4 meses, esses 10 miligramas, ele não vai conseguir surtir o mesmo efeito. Então eu vou ter que passar a usar 15, 20, 30. Vai chegar um momento que eu vou estar usando uma dose altíssima para conseguir um efeito que eu não deveria estar nem tomando aquele medicamento mais. Por isso que eu digo, em alguns casos de ansiedade aguda, né, de depressão, o que eu sugiro é você procurar um profissional da saúde para ele tomar uma conduta, de repente até, num caso de ansiedade, de depressão, uma conversa com um psiquiatra, com um psicólogo, ele surte muito mais efeito do que você está tomando um remédio controlado por conta própria. E em alguns casos o médico vai ter que intervir com um medicamento nesse sentido. E o ouvinte da Rádio Progresso, que a partir de agora, ou que ainda não tinha essa atenção para o sono, para a saúde em si, e quer começar a realizar também seus exames. Porque eu sempre falo aqui que tem ouvinte que não cuida muito bem da saúde, e acontece isso. Eu tenho um caso também na família de gente que não cuidava da saúde, de repente ficou doente, mas é porque não realizava, digamos assim, de uma forma mais rotineira, os seus exames, principalmente exames laboratoriais. E o ouvinte da Progresso que quer realizar exames laboratoriais pode e deve procurar o laboratório do Dr. Klaus Magno, que se encontra em Russas. Em qual endereço? Aqui em Russas a gente trabalha já, Fabrício, há uns 3 ou 4 anos ali na clínica do Dr. Francisco Chaves, a clínica São Francisco, ali coladinho na maternidade. Por sinal, mandar um abraço para todo mundo lá. Para o Dr. Francisco, eu acabei de estar com ele agora, de lá eu estava conversando com ele e vim para cá. A gente já está lá realizando exames laboratoriais, né, com todo o conforto, segurança, né? Nós somos um laboratório que tem ISO 9001, nós somos um laboratório que tem acreditação laboratorial. Mas, Klaus, o que é que significa isso? Significa que nós somos submetidos a rigorosas auditorias externas, né, do padrão de qualidade que assegura que o nosso exame ele é feito realmente de acordo com os padrões preconizados. E quem precisar, a gente está lá fazendo, tem check-up masculino, check-up feminino, check-up para terceira idade, check-up infantil, para todos os gostos e bolsos. Ótimo, então. A gente fica muito feliz de também ter um laboratório desse porte, com a certificação ISO 9001, aqui na nossa região do Vale do Jaguaribe. Tem algum telefone para contato, ou alguma rede social, para quem de repente queira marcar a sua consulta? Eu acho que até a gente deve ter por aqui. A gente tem no nosso site, Fabrício, www.klausmagno.com.br. Lá tem todos os endereços, as unidades da gente. O nosso laboratório ele conta com 17 unidades espalhadas em várias cidades do litoral leste e do Vale do Jaguaribe, né? E aqui em Russas a gente está na Clínica São Francisco. Tem um aqui, inclusive, que é 88996574457. E nós, aqui da Rádio Progresso, temos esse número, porque quando a gente precisa, a gente, claro, já tem um número aqui pertinho. E você que está ouvindo agora a Rádio Progresso, está ouvindo agora o Dr. Klaus Magno, quer realizar exames laboratoriais em um laboratório que lhe proporcione segurança, qualidade, além, claro, do ótimo atendimento, você vai no laboratório Dr. Klaus Magno. Mais alguma coisa, doutor? Fica à vontade. Não, só falando em relação a... Você puxou o tema laboratório, né? A gente pode, na próxima semana, já trazer um tema que é conhecido por muita gente, que é o colesterol. Né? A gente pode trazer um tema falando sobre colesterol que está relacionado à parte laboratorial. Que muitas pessoas têm e nem sabem que tem, né? Na verdade, todo mundo tem. É isso que eu vou dizer. E nem sabe que tem. E eu quero desmistificar aqui. Para quem está vendo a gente aqui pela tela, gente, colesterol é uma coisa boa pra gente. É boa? É boa. Tem gente que acha que é ruim, mas é boa. Colesterol é uma coisa boa. Ruim é o excesso de colesterol. O excesso. E aí, isso aí a gente vai explicar na próxima quarta-feira, a partir das 12h30 aqui na Progresso FM.